Olá, muito bom dia. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. Estamos aqui mais um dia para comentar os últimos acontecimentos, os acontecimentos futuros, os desdobramentos, né, que estão acontecendo no Brasil. E para isso, já quero trazer para cá meu amigo, professor analista político, André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Alain. Bom dia à nossa audiência, à nossa querida e qualificada e atenta audiência. Daqui a pouco também está entrando aqui nosso analista político, doutor Alex Canuto. Vamos lá, vamos começar a falar das notícias, porque o povo brasileiro não parou de lutar, não se entregou, as pessoas estão indignadas ainda com tudo que aconteceu, obviamente esperando, né, algum posicionamento sobre o relatório das Forças Armadas que ainda não foi apresentado. E ontem, né, nós tivemos a notícia de que uma prefeita, né, a prefeita decide renunciar ao cargo em protesto contra a eleição de Lula. Abre aspas. Não compactuo com a ideologia do candidato supostamente eleito. A prefeita de Carlinda, do Mato Grosso do Sul, anunciou que vai, perdão, a prefeita Carlinda, né, de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, município localizado, a prefeita de Carlinda, município localizado a 775 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, Carminda Coelho anunciou que vai renunciar ao cargo. Ela disse que vai abdicar da função por não aceitar a derrota como foi do presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. O vice-prefeito da cidade, padre Fernando de Oliveira Ribeiro, vai assumir o cargo. A renúncia acontecerá. Professor André, bom, é uma manifestação que todos os brasileiros de bem, pessoas decentes, que conhecem o histórico desse partido, que conhecem o histórico desse candidato, sim, estão se indignando, né, pelo Brasil afora, e agora uma prefeita eleita renunciando o cargo por não compactuar com o que está acontecendo no Brasil. Por um lado, se nós temos um fato gravíssimo, né, que foi como foi conduzido esse processo e como ele supostamente tenha chegado até aqui, por outro lado, você tem pessoas de bem que não compactuam, que não se enxergam jamais representadas por esse sujeito e estão se manifestando a ponto de abrir mão, de até renunciar o próprio cargo, como é o caso dessa prefeita. Um exemplo para muitos, né, que estão se indignando e mostrando essa indignação. Como é que o senhor enxerga esse posicionamento da prefeita? E, sobretudo, é um posicionamento generalizado do povo brasileiro indignado com o que está acontecendo, né? As pessoas se movem por determinados motivos, né? Então, André, por que o ser humano ele defende A, defende B? Qualquer coisa na vida. Muitas vezes é por interesse pessoal. Né? Então, vou votar nesse candidato tal, ou vou fazer isso, porque isso é mais conveniente para a minha carreira profissional, para a minha carreira financeira. Muita coisa movimenta as pessoas nesse sentido. Uma outra razão também é a pessoa se movimentar por ideologias. Mas quando eu falo ideologia, não é só ideologia política, né? Você pode ter um ideal religioso, um ideal político, um ideal partidário, ou então por pressão. A pessoa chega para você e fala o seguinte: olha, se você não fizer isso, eu mato a sua família. Estou dizendo que foi esse caso. Né? Ou por influências externas, ou por influências internas. Quando eu vejo influência interna, é porque é pela ideologia, ou por interesse pessoal, ou por interesse externo. Está sendo pressionada de alguma forma, está sendo ameaçada, não é isso? Ela acha que vai prejudicar ou beneficiar terceiros. Então, você tem influências externas. Entendeu? Então, eu precisaria analisar por que essa prefeita fez isso. Agora, uma coisa é certa. Tá? Essas manifestações que estão ocorrendo na rua tá dando aquele chamado bug no sistema, porque, note, o que foi feito nessas últimas manifestações, elas não só foram tão orgânicas, que elas não foram nem coordenadas e nem estimuladas por ninguém. Não existe nada mais orgânico do que pessoas, por um idealismo político, irem à rua, na chuva, porque quiseram. Veja bem, está tendo um bug na mídia. Vem cá,
Quem foi o coordenador dessas manifestações? Sei lá, me deu vontade de ir. Mas vem cá, qual é o seu motivo? É para defender um presidente que vai sair? Não, porque eu quero ir. Mas qual é o motivo? Você quer um golpe fascista? Não, eu quero um país melhor. Mas como é que é o sistema? Não sei, nós vamos ver. Mas eu quero um país melhor. Então você começa a perceber que essa movimentação ela é absolutamente orgânica. Eu vou dizer o seguinte: existe uma questão, uma teoria no direito, mas é uma palavra bacana. Acho que a nossa audiência, como é qualificada, ela vai entender. Existem coisas que têm o chamado superávit democrático. É mais democrático do que a democracia. Porque nós vivemos uma democracia, só para a nossa audiência entender, nós vivemos uma democracia indireta. O que é isso? Nós não decidimos. Nós escolhemos alguém para decidir por nós, como os deputados federais e deputados estaduais. Qual é a grande função de um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro? Ele é a minha voz. Ele é a voz do povo que votou nele e que também não votou. Que pode vê-lo agora. Engraçado, eu não votei no candidato X. Porra, mas esse candidato Y, eu estou gostando dele. Ele pode ser amanhã a minha voz. Por isso tem candidatos que às vezes se elegem com 50 mil votos, depois tem 15. 1,5 milhão deputadas federais, não é isso? 1 milhão e cacetada, depois tem 10 mil. O que houve com essas pessoas? Essa pessoa não é mais a minha voz. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse movimento dessa prefeita, a princípio, ela tem a minha admiração. Olha, eu não quero... Até porque é o seguinte, eu tenho outras coisas para fazer. Eu não vou ser prefeito de uma cidade onde eu estou sendo pressionada, ou então a ideologia daqui não é mais a minha. Não sei qual é o motivo dela. Eu não posso, muito menos, sou advogado dela para falar no nome dela. Mas eu quero que a nossa audiência, que é qualificada e agora está atenta e por nós é querida, que esse movimento é absolutamente orgânico e espontâneo. Bom, deixa eu aproveitar para trazer o Canuto para cá. Bom dia, Canuto, tudo bem? Bom dia, Alain, bom dia, André, e bom dia a você que sempre acompanha o Todo o Poder Emana do Povo aqui todas as manhãs. Canuto, a gente está repercutindo aqui a notícia que uma prefeita de Mato Grosso do Sul, né, ela acabou de dizer que vai renunciar ao cargo porque ela não se vê representada por esse sujeito, né, que concorreu, e todos sabem como concorreu, e se ele, né, vier a assumir, é mais um motivo pelo qual ela jamais se sentirá representada. Esse é o motivo, né? Não tem um outro motivo. Ela só não vai abdicar do cargo, obviamente, se o presidente Bolsonaro se mantiver no poder. Mas caso isso não aconteça, ela vai abrir mão, porque é questão de valores. O motivo exclusivo é esse. Ela vai abdicar, vai renunciar ao cargo, porque esse sujeito não representa os valores que ela defende. E ela se sente envergonhada por isso, e por isso ela abre mão do cargo de prefeita e renuncia. É um exemplo para a sociedade, né, Canuto? Para aqueles que estão indignados e que se sentem envergonhados de... Não é o fato, né, de ganhar, vencer ou perder, é o fato de concorrer, porque sequer ele poderia estar concorrendo com aquele monte de processos, de crimes que o colocaram na cadeia. Então, o povo de bem se sente envergonhado, e essa prefeita, que certamente representa muitos outros brasileiros, se sente envergonhada e renuncia ao cargo, caso isso aconteça. Bom, isso aí é mais um reflexo da indignação que tomou conta do Brasil. Pelo menos do Brasil de bem, né? Do Brasil raiz, aí, do Brasil tradição, como, por exemplo, lá no interior do Mato Grosso. Aquilo é o Brasil mesmo. E as pessoas estão, assim, indignadas por duas razões. Primeiro, pela forma como foi conduzida o processo eleitoral, com toda a censura que aconteceu e todos os problemas aí que a gente já cansou de falar, tá todo mundo falando, já está muito pisado isso aí. Tem o agravante de que o candidato do STF, né, que eles quiseram eleger, claramente favoreceram, é um descondenado, que foi tirado da cadeia com essa finalidade. Se fosse um outro candidato, haveria o problema do favorecimento na eleição, mas talvez a indignação fosse menor. Mas tirar o cara da cadeia para participar de um processo fajuto desse, causou essa indignação. Você está vendo agora a prefeita aí renunciando ao cargo, ou dizendo que vai renunciar, não quero trabalhar nesse Brasil.
com isso aí, aliás, não é Brasil. Isso aí é o Foro de São Paulo, é a nova União Soviética na América Latina. É isso que vai acontecer, né? E curioso que eu vejo várias manifestações nas redes sociais do pessoal do outro lado lá, que apoiou todo esse esquema aí fajuto na eleição, dizendo assim, recuperamos a democracia no Brasil. Quer dizer que não tinha democracia quando eles estavam fora do poder, quer dizer, fora do cargo da presidência da República. Só é democracia quando eles estão lá. Né? E depois acusa a gente, o lado do Brasil verde e amarelo, de não aceitar o resultado, de não querer democracia. Não. Democracia é povo na rua. O povo na rua está há anos, desde 2013, reclamando da República de 88, da velha política. Construir um sistema podre que beneficia corruptos e todo tipo de bandido, e agora estão querendo evoluir mais, né? Agora é ladrão de celular, é ladrão de tênis, é invasor de terra, tudo isso que não vai poder ser punido, vai ser praticamente legalizado. Hoje mandaram para mim um boletim de ocorrência, né? Claro que tem que checar na internet a veracidade dessas coisas, mas aparentemente parece ser confiável. Pegaram um ladrão de celular e ele declarou que achou que já estava permitido roubar celular após a vitória do Lula. Né? Pode ser piada, pode ser verdade, mas ainda que seja uma piada, ou seja, uma coisa verdadeira, não importa. Dos dois jeitos é uma coisa triste. Bom, e eu estou lendo aqui alguns comentários, né, no chat. É claro que a gente está lendo a notícia de uma prefeita que se sente indignada. A gente não sabe se realmente ela vai tomar essa atitude, né? Achei uma fala forte, mas tem muita gente dizendo aqui o seguinte: bom, não é bom que ela renuncie, porque talvez esse seja o momento em que o povo da cidade dela mais precise dela, né, para combater, para ser resistência lá, caso isso aconteça. Então, a gente ouve todos os lados aqui, né? Não dá, claro, para a gente ler todos os comentários, mas eu estou sempre atento aqui quando posso, e quando são comentários coerentes, sobretudo, a gente gosta de ressaltar aqui. Então, muita gente falando, né? Não acho que seja legal que ela renuncie, porque agora, mais do que nunca, o povo da cidade dela vai precisar, né, do trabalho dela, da resistência dela, até para que as pessoas não sejam entregues ao sistema. Eu compreendo, né, que muita gente ficou indignada, né? O país ainda está muito chateado, muito chocado, está todo mundo assim, indignado, né, com o que aconteceu, né, porque assim, não é que fosse uma derrota, né, para uma pessoa decente, fosse um jogo realmente de nomes que pudessem trazer algum tipo de proposta para o país, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de um cara que já foi presidente do país, que mostrou qual é o seu método de governar, um cara que foi condenado por 3 juízes em 9 instâncias, enfim, aliás, em 3 instâncias por 9 juízes, enfim, tá, é isso que indigna o povo, né? É saber que essa coisa da volta da corrupção, isso deixa todo mundo revoltado, né? E ainda tem as surpresas que a gente vai ainda ver por aí, né? Que muita gente, caso isso aconteça, muita gente vai virar para o lado de lá. E vai virar para o lado de lá, não é que vai virar petista, não. É pelo poder. É pelo poder. Né? Muita gente vai virar para o lado de lá. Gente que estava do nosso lado aqui na campanha, vai virar para o lado de lá em troca de cargo, em troca de ministério, em troca de autarquias. Então, o povo, nesse momento, sobretudo, e daqui para frente, se for o caso, né, nós estamos contando com todas as possibilidades, em que pese nós não desistirmos nunca, continuarmos lutando, o povo não pode desistir nunca desse país por conta de políticos. Né? E eu estou falando isso aqui porque eu estou vendo aí muitas notícias correndo aí de que partido A, político B, já tá fazendo acordo lá com o pessoal do PT para ter espaço lá. Nós nunca confiamos neles. Esses políticos nunca nos representaram. Por isso que Bolsonaro venceu em 2018, por isso que ele despertou essa nação, porque ele mostrou para muita gente que não gostava de política como sempre funcionou
a classe política, que sempre pensou apenas em seus próprios interesses, que sempre deram uma banana para o povo. O presidente usou essa expressão diversas vezes, por diversas vezes, né? Então, é bom que o povo saiba que nós não podemos jamais entregar o nosso país, a nossa família, a nossa liberdade. Se depender de que o povo lute sozinho, nós lutaremos. Nós lutaremos. Nunca precisamos de político para nada. Você que está aí me assistindo, nunca você precisou de político, tenho certeza. Você corre atrás, trabalha, assim como nós também, mas agora com um diferencial. O despertamento que foi feito nessa nação, ninguém vai conseguir apagar, né? E isso aqui é para dizer o seguinte: o povo continua na rua, o povo continua protestando, o povo continua se manifestando. Agora, se eles virarem as costas para o povo não vai parar de lutar. Nós não nos entregaremos, né? Essa é a palavra do dia. Nós não nos entregaremos, independente da ação de uns ou de outros. Até porque, olha só, eu vou ler aqui para vocês uma notícia também que achei importante, que é isso aqui. Olha como é que eles já estão... muita gente, né, acha que vai ser tranquilo. PT quer mudar diretrizes das Forças Armadas, admite Genuíno. Ex-deputado condenado e preso no escândalo do Mensalão defendeu um discurso forte para impedir reações. O Partido dos Trabalhadores quer mudar as diretrizes das Forças Armadas, segundo o ex-deputado federal José Genuíno, condenado e preso no escândalo do Mensalão em novembro de 2021. Durante entrevista ao canal Ópera Mundi, o petista admitiu que a proposta sofreria resistência do Exército e do Congresso, mas propôs um discurso forte para impedir as reações. Entre as medidas sugeridas por Genuíno estão a eliminação do artigo 142 da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas na ordem constitucional, a reforma dos currículos militares, a reorganização do Exército, que ficaria sob comando político, uma mudança na promoção dos oficiais, a integração militar dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, a quarentena àqueles oficiais que venham a ocupar cargos públicos e a diminuição de militares em funções políticas. Só aqui já tem discussão demais para a gente fazer aqui. Mas aqui eu vou começar com o André, que é professor penal, é exatamente essa. É a eliminação do artigo 142 da Constituição. Inadmissível, André, você como professor penal, a gente está ouvindo isso aqui, está claro, os caras estão dizendo o seguinte: meu irmão, nós vamos tomar, nós vamos mudar a Constituição, não vai ter ninguém para salvar ninguém, não. O que o cara está falando quando ele tira o artigo 142 da Constituição é que aquele poder que é o moderador, aquele poder que pelo menos deveria trazer de volta a harmonia quando os poderes estão em desarmonia, não vai existir mais. Não vai existir mais. Quem vai mandar vai ser eles de cima para baixo. Olha só, esse é um. Eu quero que você comente esse, que os outros a gente vai comentando aqui, vou passar para o Canuto, volto para você, mas é um absurdo, né? Até para a nossa audiência, como ela é qualificada, ela vai me entender. A Constituição é estruturada em dois grandes pilares. Aqueles princípios que são fundamentais e aqueles princípios que são sensíveis. Fundamental, você sabe, direito de liberdade, direito de a casa e asilo inviolável, aquilo que a gente já sabe. Não é isso? Agora, os princípios sensíveis, eles têm duas relações. Quais são as duas grandes relações? Primeiro, a nossa federação, União, Estados, DF, municípios, não ataque externo, não é isso? E os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. São aquelas questões sensíveis. Sabe aquele teu vizinho sensível? Olha, se meu vizinho é sensível, não toque nesses assuntos. Eu até posso tocar, mas não toca nesse assunto não, senão ele fica todo nervosinho. A Constituição também ela é assim, ela é meio nervosinha. Então ela fala o seguinte: olha, não toque nesses dois assuntos. A vizinha e a mulher dele e os filhos dele. O que seria o vizinho, a mulher, e o que seria os filhos? É isso. Federação.
André, eu acho o seguinte, vamos agora nos separar do Nordeste. Nordeste vira um país, nós viramos outros. Shhh, nem fala. Isso é sensível, é federação, é Brasil todo, unidade. Cala a boca. Não, vamos acabar com o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Shhh, cala a boca. Não se fala sobre isso. É um princípio sensível. Vamos acabar com as Forças Armadas, porque o negócio é o seguinte, esse negócio de militar. Shhh, cala a boca. Isso é uma coisa sensível. Então, qualquer pessoa que queira mudar isso, shhh, cale a boca. Você está ofendendo princípios sensíveis. Eu quero politizar os militares. Cale a boca. A ministra não falou isso? Cala a boca, já morreu? Agora eu falo, cale a boca. Por quê? Porque isso é um princípio sensível. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o branco tem direito, o negro tem menos direito. Cale a boca. Não se fala sobre isso. Então, existem coisas que tem que mandar calar a boca. Sem censura, evidentemente. É aquilo que eu falo. A pessoa tem liberdade para falar uma estupidez. E esse indivíduo que agora, talvez, quem sabe, vai assumir o poder, não é isso? Sendo ministro, sendo coordenador de governo, cale a boca com respeito. Por que eu estou falando isso? Porque são coisas, princípios, ideias que não podem ser alteradas. Eu não posso querer politizar as Forças Armadas. Agora, tem um detalhe, Canuto, tem um detalhe, Alain, e eu falo para a nossa audiência. Quando a Dilma foi empichada, todo mundo falava isso. Um dos grandes erros da Dilma foi não ter cooptado as Forças Armadas, o que outros países latino-americanos assim o fizeram. Então, eu vou lá, manter o cara pobre para manter, vou continuar votando em mim, e vou cooptar os militares, que são os militares que vão me dar apoio logístico para qualquer abuso que eu fizer. Eles já cooptaram as faculdades, já cooptaram a educação, já cooptaram, não é isso? Como fizeram antes, com mensalão e petrolão, a classe política, já cooptaram, talvez, quem sabe, tenham medo, o poder judiciário, já cooptaram uma parte da sociedade, o mantendo na miséria, porque mantendo na miséria é mais fácil votar em mim, esqueceram um pouco dos militares, em razão do regime militar anterior. Deixamos os militares tão somente sendo militares, independentes. Não está legal. Qual é o resultado final disso? A instituição que a sociedade mais confia são os militares. Hoje, mais do que igreja, mais do que Supremo, mais do que Congresso, mais do que a presidência da República. Eu confio nos militares. Então, esse é o resultado. E digo mais, hoje ela se arrepende disso e já estão dando sinais disso. Canuto, bom, eu acho que são tantos absurdos aqui que ele fala, né, e a gente sabe que o José Genuíno foi um, né, dos integrantes, um dos comunistas, né, lá na época de 64, que estava na Revolução, lutando lá com Dilma Rousseff, com toda a comunistada lá, e o ódio que eles têm, né, que ficou expresso, inclusive, lá quando a Dilma chegou lá no poder, acho que em 2011, né, quando eles fizeram a Comissão da Verdade, só que agora, como talvez a gente possa imaginar que eles não tiveram o sucesso que gostariam de ter em relação às Forças Armadas, na destruição, sobretudo, da credibilidade das Forças Armadas, e viram que no governo Bolsonaro as Forças Armadas ganharam um protagonismo, inclusive possível, né, de salvar o país numa tentativa de tomar o poder, como disse Zé Dirceu, e esse cara agora propõe coisas absurdas, né? Entre elas, tirar o artigo 142 da Constituição, uma mostra clara de que eles não querem que haja estabilidade no país, mas instabilidade, porque quando você tira o poder moderador, você está dizendo que o país pode virar um caos a qualquer momento e não vai ter quem resolva isso. Uma outra coisa que ele fala aqui, que eu também achei um absurdo, é a reorganização do Exército, que ficaria sob comando político, mais ou menos o que fez Chávez e Maduro na Venezuela, né? Cooptando as Forças Armadas, no caso aqui, o Exército. Como é que você enxerga, Canuto? Nem sequer a gente desenrolou ainda, a gente não sabe nem os desdobramentos do que aconteceu, e nós já estamos vendo os caras falarem em tomar o poder. Isso aqui, para mim, quando você diz que as Forças Armadas, que o Exército ficará sob o comando político, isso pode levar a qualquer interpretação.
até a própria desmilitarização. Como é que você enxerga esse absurdo falado pelo Genuíno aí, Canuto? Bom, quando o Zé Dirceu disse que tomar um poder é diferente de ganhar uma eleição, é disso que ele estava falando. Não era de golpe militar, de nada disso. O pessoal acha que ele queria um golpe militar. Não, ganhar a eleição é uma coisa. Ganhar a eleição é um instrumento para se tomar o poder. Eles tomaram uma parte do poder enquanto estavam no governo. Mesmo fora do governo, eles continuaram tomando o poder, ocupando espaço. Né? E agora eles querem ocupar os espaços que faltam. É isso que eles querem fazer. A hora que eles tiverem o controle das Forças Armadas na mão deles, acabou. Acabou. E agora eles estão querendo controlar as Forças Armadas. Continuar essa ocupação de espaço durante o governo Bolsonaro. E aí que está o que o governo Bolsonaro fez contra isso? Nada. Ou quase nada. Vão cortar dinheiro da Lei Rouanet. Tá, eles arrumam patrocínio lá do pessoal da Nova Ordem Mundial. Arruma dinheiro em outro lugar. Né? E ficava escarnecendo do pessoal, dos caras lá da esquerda. Não adiantava isso. Houve desaparelhamento da máquina pública? Não houve. Ou muito pouco. Então, eles continuam na máquina pública. O pessoal dentro da máquina pública já está apoiando o resultado divulgado pelo TSE. Então, agora, é isso aí. É o último bastião. Isso que aconteceu, essa fala do Genuíno, fazendo alguns paralelos históricos aqui, né, equivale ao comício da Central do Brasil, do João Goulart, em 13 de março de 64. Está lá. Aquilo ali foi o motivo da ação militar do dia 31 de março? Eu não acredito que foi aquilo, não, ou só aquilo. Teve mais coisa. Eu não vou falar mais aqui por razões óbvias, né? Essas coisas não vou falar aqui, não só por censura, não, por outras razões também. Então eu vou parar por aqui meus comentários. Obrigado, Canuto. Bom, quero destacar aqui também um outro trecho onde ele diz que a integração militar dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos e uma quarentena àqueles oficiais que venham ocupar cargos públicos. Mas essa integração aqui dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, o que o Genuíno está propondo aqui? Está propondo uma União Soviética latino-americana, é isso, André? Alan, eu até me peço desculpas, como é a nossa audiência, né? Até peço desculpas. Eu espero que você seja, pode ser enfático, tá? Por favor, não precisa ser subjetivo, não. Pode ser enfático. Veja bem, eu quero falar o seguinte: eu quero que a nossa audiência entenda que aqui a gente não está na defesa só de um presidente, não. A gente está na defesa do país, ô idiota. Porque tem gente que está falando o seguinte: está defendendo o presidente, aceita que dói menos. Não é defender presidente, não. É defender o país, cara. Mas isso são esquerdopatas que entram aqui, não é o povo, não. Mas esses aí não tem salvação. Esses aí já estão mortos na sua própria burrice, na sua cabeça. É de uma estupidez que não dá para entender. Entendeu? E o pior, tá? A gente tem que se preparar também o seguinte, porque o que a oposição quer, eles vão querer tornar o Bolsonaro inelegível, para que não haja nem oposição a eles. São tão antidemocráticos, tão autocráticos, não querem nem oposição. E não digo, mas estou cantando a pedra aqui. Eles vão entrar com várias ações para tornar Bolsonaro inelegível, para que ele não seja nenhuma voz, se por acaso as eleições não forem anuladas ou qualquer outra coisa, não sei. Entendeu? É óbvio que os próximos passos vão dizer. Agora, integração latino-americana, tudo bem que a própria Constituição, eu entendo, a própria Constituição, ela fala nos seus princípios internacionais que teremos a intenção de construir uma comunidade latino-americana. Isso é uma coisa. A outra coisa é querer uma integração latino-americana para ser contra os Estados Unidos. Como se fosse uma integração armada contra eles. Quer dizer, essas coisas não fazem sentido. E, novamente, eu vou afirmar aqui, tudo que eu falo é... Até porque, gente, se o barco afundar, afunda todo mundo. Eu lembro que teve um comentário que eu vi não sei aonde, falando o seguinte, o cara falou assim, olha, gente, vamos para o bem do país. Se o barco afundar, vai afundar. Aí um comentário estúpido falou o seguinte, bom, você está entendendo, o X, que eu não vou lembrar agora quem é, que existem várias pessoas que estão em barcos diferentes. Tem gente que está em canoa, tem gente que está em iate, tem gente que está nadando a nado. O cara falou assim, não. Se é um barco só, está todo mundo no mesmo barco. E ainda vou além. Eu concordo que tem gente que está no barco em primeira classe, tem gente que está na classe econômica, eu sei disso. Mas se afundar, meu amigo, afunda todo mundo
inclusive com o comandante. Agora, quando o comandante teve lá um barco italiano, né? Começou a afundar. Quem foi o primeiro a fugir? Foi o comandante. Não é isso? O que significa dizer? Este comandante dessa nau agora não foge nunca, é guerreiro, ele provou nos 4 anos, é guerreiro, inclusive comprou briga com todo mundo, porque tinha razão. Comprar briga com os inimigos certos, tá certo. Tem hora que tem que ser intenso nas coisas. Tem uma frase que é bacana, né? O cara tem que ser bom, não pode ser bonzinho. O bonzinho é subserviente, o bom é o cara correto. Mas não significa dizer que tem que ser passivo a todos os problemas. Então, para essa galera aí, que, como meu amigo Alan falou, que não tem jeito, sempre há uma esperança. Antes que morra o Zé Mané, estamos aqui não na defesa só de uma pessoa. Aqui ninguém vai falar. É defesa do país, cara, que se afundar, afunda todo mundo junto. Não, e eu fico pensando, Canuto, como as Forças Armadas recebem essas informações, porque, assim, certamente os generais, né, o pessoal lá, devem ler jornais, né, devem ler noticiário, não é possível. Né? Como é que eles devem receber uma notícia como essas? Né? Porque, assim, vamos ser honestos, né? Imagine as Forças Armadas olhando essa notícia do cara dizendo que quer tirar o artigo 142 da Constituição, do cara dizendo que as Forças Armadas precisam, que eles serão um instrumento político, de que eles vão fazer frente aos americanos, coisas absurdas que não entram na cabeça de ninguém. Eu fico imaginando como eles vão receber isso, né? Porque se isso chegar realmente, verdadeiramente até eles, se isso se concretizar, eles estão perdidos, ou então vão se entregar, né? E a gente espera que não, porque isso aqui é uma afronta. Honestamente, essa declaração do Genuíno é uma afronta às Forças Armadas. Né? Eu espero que eles tenham brio, né? Eu espero que as Forças Armadas não se curvem para isso, porque isso aqui é passar de todos os limites. Né? Eu vou ler pela última vez, né, a proposta do Genuíno, né, um comunista, que, inclusive, lá na época da Revolução, aí, em 64, foi uma dessas pessoas que esteve, né, foi preso também por corrupção nos governos do PT. Olha só, né, que fique bem claro, a eliminação do artigo 142 da Constituição, reforma dos currículos militares, reorganização do Exército, que ficaria sob comando político, acabou a autonomia dentro das forças, agora eles seriam subservientes a políticos do PT, mudança de promoção dos oficiais, integração dos militares dos países latino-americanos para fazer frente aos Estados Unidos, quarentena aqueles oficiais que venham ocupar cargos públicos e a diminuição de militares em funções públicas. Indagado se essas propostas não provocariam uma crise militar no governo de Lula, Genuíno não titubeou. Abre aspas para o Genuíno. O governo tem de quebrar várias tutelas, afirmou. Essa é uma delas. A segunda é do Ministério Público Federal. A terceira é da independência do Banco Central. E a quarta é do teto de gastos. Há mais questões, mas ficaremos nessas 4. Olha só o que a gente está falando. Prestem bem atenção no que a gente está falando. Militares que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Vocês estão entendendo o que esses caras estão falando? Vocês estão entendendo? Eu vou repetir o que disse o Genuíno. O governo tem de quebrar várias tutelas. Essa é uma delas. A segunda é o Ministério Público Federal, a terceira é a independência do Banco Central e a quarta, o teto de gastos. O que esse cara está dizendo aqui é o seguinte: eliminem as Forças Armadas e tomem o Estado brasileiro de assalto. É isso, Canuto, que ele falou aqui. Só não lê quem quiser, né? Tá muito claro, né? Tá, veja bem, já citei mesmo aqui o comício da Central do Brasil, do dia 13 de março de 64. O João Goulart, tão presidente lá que, assim, estava tão fixo no cargo quanto o Lula, tão fortalecido quanto o Lula no cargo, começou a dizer que ia fazer reforma agrária, que ia fazer a reforma urbana, porque ele achava que ninguém podia ter mais que um imóvel, ia tomar imóveis, questão dos aluguéis,
e falou reforma constitucional. E agora o Genuíno falando... Genuíno não, PTzada inteira aí falando de reforma constitucional, né? E você vê, gente, o que a gente sempre falava, os caras têm a psique esquerdista, eles querem mandar em tudo. Esses quatro pontos que o Genuíno citou são pontos em que o PT ainda não consegue controlar totalmente. Independência do Banco Central. Não querem. Eles querem ir lá dizer a taxa de juros, fazer o que foi na nova matriz econômica da Dilma, onde baixaram os juros artificialmente. Quebrou o país. Os caras vão quebrar o país de novo. Isso é só incompetência, não é corrupção. Corrupção é outro problema. Isso é só que a Dilma quebrou o Brasil. Os caras vão quebrar o Brasil de novo. Pegar a coisa redondinha agora, o Brasil estava pronto para decolar, esses caras vão quebrar o Brasil. Acabar com teto de gastos. Teto de gastos. Ou seja, você vai gastar mais do que pode, fazer dívida pública e deixar a dívida lá para frente. E aí, ou você paga essa dívida com inflação, desvaloriza a moeda. Eu vejo um monte de gente, agora com o Lula aí a gente vai ter aumento salarial. Meu querido, ele vai aumentar salário, só que vai imprimir moeda. O teu salário, você vai perder o aumento todo. É idiota, vai te fazer de idiota. Tá aqui, seu salário subiu de 10 para 13 mil, ganha 30% de aumento. Só que a quantidade de moeda que ele vai botar para pagar isso e outros gastos vai fazer com que o poder de compra dos seus 13 daqui a um ano valha menos do que os 10 hoje. Tá? Aprende a fazer conta. Porra. Então, assim, ou você paga com inflação, ou você dá calote na dívida, ou você deixa a dívida para gerações futuras, para governos futuros. Foi isso que eles fizeram lá atrás e vão querer fazer de novo. Eles sabem, gente, o poder é diferente de cargo. E democracia é alternância de poder. Você sai e volta. Você tem que preparar o Estado, tá, para travar o seu adversário, e quando você voltar, ele está a seu favor. Os petistas fizeram isso. O bolsonarismo não fez isso. Ficou preocupado com gestão administrativa. O Olavo de Carvalho cansava de bater nessa tecla. O que foi feito lá para segurar, para ampliar o poder das forças conservadoras no Brasil, ocupar espaço? Praticamente nada, muito pouco. Mas nós temos a gestão, temos aqui a entrega. Não é isso que ganha uma eleição. Eu não estou referindo a todos os problemas que tiveram esse ano. Mesmo com todos os problemas, esse é outro assunto. Mas, assim, é questão de garantir o poder, e não só de fazer a gestão bonitinha ali, sabe? Porque aí vai fazer, os caras vão voltar. Agora, né, e eu pergunto, a direita, não, o governo Bolsonaro não fez ocupação de espaço. Tinha plano B para um caso desse, de ser declarada a vitória do adversário, independente de problemas eleitorais? Ainda supondo que tivesse mais voto mesmo, que ficasse claro mesmo. Tem plano B? Né? Se não tem, agora tem que correr atrás do prejuízo. Agora que a casa já está pegando fogo, tem que apagar o incêndio. O que vai ser feito para apagar o incêndio? Olha, eu não sou bombeiro. Após os bombeiros. Quer que eu faça o quê? Carregue balde d'água, eu carrego. Eu carrego o balde d'água, mas não sou eu o bombeiro que conhece a técnica de apagar o fogo. E interessante, né? Porque eles, na campanha, falaram que iam manter os 600, vão dar mais 150 para cada filho, né? Aquela política populista que eles sabem fazer muito bem. Agora já disseram que não tem mais espaço, vai ser 400. Vocês foram enganados, bobões que votaram nesse sujeito, né? Acreditando que vocês iam comer picanha, acreditando que vocês iam ter continuidade de R$600, de mais 150, foram enganados. E o pior, ainda correm o risco de perder a sua liberdade, porque o que nós estamos falando aqui é a cooptação do Estado, nós estamos falando aqui das Forças Armadas subservientes à classe política deles. Eu quero ver para quem vocês vão pedir socorro, né? E eu me refiro aos bobões que caíram nessa conversa fiada, né, de comer picanha, tomar cerveja e ter mais programas sociais, que eles, quando estiveram lá, nunca fizeram nada por ninguém. Nunca fizeram, a não ser cabresto eleitoral. Agora, né, se vocês não fizerem nada, absolutamente nada, o que vai acontecer é isso aí que eles estão propondo, né? Bom, vou continuar aqui. Genuíno considera que as propostas não seriam bem recebidas pela caserna e pelos parlamentares, mas defendeu a imposição de uma nova política de defesa. Vou repetir, hein? Genuíno considera que as propostas não seriam bem recebidas pela caserna e pelos parlamentares, mas defendeu a imposição de uma nova política. Abre aspas para o Genuíno.
Queremos defender um novo modelo de profissionalização, valorizar o conhecimento tecnológico científico. O que vocês estão fazendo é uma mediocridade. Ele admitiu que haverá reações de deputados, senadores e militares, mas defendeu um discurso forte para dissuadi-los. Dependendo da nossa capacidade de articulação e de mobilização política, podemos neutralizá-los, ressaltou. Olha só por onde eles estão indo. Nem chegaram lá, olha a afronta que eles já estão fazendo aos militares, à sociedade civil. Eu espero, honestamente, que os parlamentares, né, se isso acontecer, não sejam fracos, não sejam moles, bundões, e deixem o povo sofrer com esse tipo de canalice. Porque o que a gente está falando aqui é de alguém que está propondo a cooptação do Estado, ele está falando isso, cooptação do Estado, e colocar as Forças Armadas de joelho para eles. E mesmo que eles não aceitem, porque ele disse ali, né, vai ser uma imposição de maneira impositiva. Eles nem chegaram, e já estão com essa bronca toda. Imagine esses tralhas no poder. Olha só como isso não vai parar por aí. PT vai entrar com ação para tornar Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro inelegíveis, de jornal. A campanha do presidente, a campanha do candidato, prepara a apresentação de pelo menos 2 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político e econômico. Uma delas tem como foco as declarações do presidente que criticaram o sistema eleitoral durante a corrida pelo Palácio do Planalto. A campanha estuda incluir nessa ação manifestações que bloquearam rodovias após o resultado eleitoral, incluindo agentes políticos do entorno do Bolsonaro, que acabaram apoiando os atos, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. André, eles já estão, né, nem chegaram ainda e já estão mostrando do que são capazes. Né? A gente falou aqui de colocar a sociedade de joelhos, as Forças Armadas subservientes, e agora vão correr atrás de caçar os políticos que são aliados do presidente Bolsonaro. Se isso não se chama ditadura, eu não sei o que é. Mas vamos lá. Vamos entender como é que determinado espectro político ele atua. Primeiro, ele fortalece órgãos sem legitimidade. A gente nunca se questionou nisso. Eu não estou dizendo contra esses órgãos, mas ele não tem legitimidade. Ninguém escolheu, por exemplo, um dirigente sindical do MST, por exemplo. Então, eu dou fortalecimento a órgãos que não têm legitimidade. Não é isso? Outra, imposto sindical. Vamos retornar o imposto sindical? Paga imposto tem natureza compulsória. Por isso é um grande erro chamar o cara que paga imposto de contribuinte. Eu sou escravo tributário, não é isso? Eu sou submisso tributário. Eu sou contribuinte, tem que ter voluntariedade e não é voluntário. Eu mando o cara pagar imposto sindical para manutenção desse coletivismo. No mesmo tempo, eu faço uma flexibilização da propriedade privada. Mas por que eles fazem flexibilização da propriedade privada? Porque eles têm aquela regra do soma zero. Se tem um cara rico, se tem um cara pobre, é porque tem um outro rico. Isso não existe mais na economia, na nossa sociedade. O cara é rico, o outro pobre. Um cara só é rico porque tem o pobre. É o rico explorando o trabalhador. Isso é regra de soma zero que não tem mais nada a ver. Vou alterando a educação, colocando outros vetores, vieses políticos naquela pessoa que está recebendo a educação. Um detalhe muito interessante, né, que algumas pessoas falaram é o seguinte: existem pessoas de viés de esquerda que querem alguma coisa no órgão público, porque lá no mercado financeiro, no mercado de trabalho, não conseguem nada, viram políticos profissionais. Regra que não vai dar certo: aumento de gasto público com irresponsabilidade fiscal. Para que teto de gastos? Esquece teto de gastos, não é isso? Vamos ter uma irresponsabilidade fiscal. É aquela história, né? A dona Maria me entende. Dona Maria, seu José, até para avisar que a nossa audiência está altíssima, está explodindo a audiência, não é isso? Dona Maria,
a senhora vive numa tranquilidade. O que lhe dá tranquilidade? Ô, meu amigo André, sabe o que é? Eu tenho um saláriozinho pouquinho, eu ganho R$ 1.700 por mês, mas eu durmo tranquila, sabe por quê? Porque meu aluguel custa 700, o meu no final do mês eu gasto R$ 1.500, ainda sobra duzentão, mas de repente eu dou para o meu netinho para ele tomar uma cervejinha e comer uma picanhazinha. Não é isso? Mas pelo menos ela vive tranquila, por quê? Porque ela tem responsabilidade no orçamento dela doméstico. Entendeu? Agora, a gente tem que ver o seguinte: se alguém foi eleito agora, foi por clientelismo político. Fez acerto com todo mundo, não é isso? Fez acerto com a direita, com a esquerda, em cima, embaixo. Agora é hora de pagar a conta. Como é que eu vou pagar a conta? Já dei um sinal. Vou criar 11 ministérios. Opa! Já sei de onde vem a minha moeda de troca. Tem cargo para todo mundo. E a coisa que eu falo para todo mundo, e agora o pessoal aqui também, eu até lamento isso. Um amigo meu falou comigo assim: André, você tem que entender o seguinte: direita e esquerda, eu tenho que dar o direito da direita e esquerda, fazer uma alternância de poder, assim como houve nos Estados Unidos. Eu falei assim: nada disso. O Biden lá nos Estados Unidos, ele não é, bom, não sei, mas na cabeça de cada um, ele não foi processado e condenado em 3 instâncias. Então não é uma esquerda, é uma pessoa que no ideário do indivíduo que está lá foi condenado em 3 instâncias. Ainda que tenha sido anulado o processo dele, mas cada um na cabecinha dela, lá no fundo, ela sabe o que pensa. Então aqui não foi uma briga de direita com esquerda, não. Foi uma briga de uma pessoa que ainda não respondeu nenhum processo criminal e uma pessoa que já respondeu o processo criminal, já respondeu, condenado em 3 instâncias, e que realmente, não é isso? Sérgio Moro foi suspeito e houve a incompetência. Se liga, aumento de carga tributária. Vou começar com o PIX, tá? Talvez seja tributado o PIX. Sabe esse PIX que você faz? Talvez. O vice-presidente já falou sobre isso. Não é isso? O candidato, o vice-presidente, será talvez no futuro vice-presidente, já falou: ó, vamos chegar e fazer o seguinte: vamos tributar o PIX, e também já falou: vamos regulamentar a mídia, vamos estabelecer critérios para o que nós podemos falar. Meu amigo, as regras do jogo estão sendo jogadas, estão expostas para que todo mundo possa ver. Canuto, voltando aqui para o tema, né, da notícia, a gente está falando aqui de perseguição, né? É isso que está em jogo. Antes até de te passar, deixa eu aproveitar para falar para o pessoal aqui, porque isso aqui é muito grave, o que a gente está noticiando aqui, e por fazer esse jornalismo que a gente faz aqui diariamente, vocês já sabem da perseguição que a gente sofre a qualquer momento. A gente pode estar fora do ar, porque nada mais tem sentido, né, juridicamente falando, no Brasil. Então, o Todo Poder Emana do Povo criou um canal de conexão para que, caso aconteça alguma covardia conosco, nós possamos nos comunicar com vocês. Está aqui na tela o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, DDD 21, número 99851-2357. Eu queria que você não saísse dessa transmissão sem antes salvar esse número na agenda do seu telefone. Aí você manda lá um joinha para a gente, um oi, uma bandeirinha do Brasil, qualquer coisa, só para nós identificarmos vocês e depois salvar o seu número. Fique tranquilo que ninguém vai te colocar em grupo de WhatsApp, ninguém vai ficar enchendo o seu saco, apenas uma maneira de nos precavermos, caso alguma covardia aconteça conosco, nós possamos nos comunicar com vocês e avisar, né, se nós estaremos num outro local. Vai ficar aqui na tela enquanto nossos comentaristas falam sobre as notícias, tá? Está aqui na tela o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo. Canuto, o que a gente está falando aqui é de perseguição, né? Essa notícia aqui é gravíssima, que é a perseguição política. Já estão falando em querer colocar o presidente inelegível, em correr atrás do mandato da Zambelli, do Nicolas, do Eduardo Bolsonaro, notadamente os mais votados, os que têm mais influência, os que a sua voz ecoam por todo o Brasil. Eles querem minar a voz dos conservadores e, para isso, certamente eles vão correr atrás, vão tentar fazer covardia, vão tentar prender, vão tentar tirar mandato. Como é que a gente pode enxergar essa notícia que é preocupante, né, Canuto? É mais uma notícia na linha que a gente sempre fala, que todo mundo fala, que os petistas, eles não aguentam um debate em campo aberto. Eles querem partir para a censura. Veja bem, o Lula, que estava inelegível, ele é tirado da cadeia, descondenado, para tornar elegível.
por crime de corrupção. Ele foi condenado em 3 instâncias por crime de corrupção. Aí ele é tirado da cadeia e tornado elegível. Agora, eles querem inelegíveis. Vários parlamentares, o atual presidente, 3 parlamentares conservadores. Assim, a questão é o seguinte, eles querem dizer, vocês não podem ser candidato. Não pode defender a ideia de vocês. Deixa defender a ideia, rebate a ideia, vai para o confronto de ideias, para o debate. Já estão censurando a internet, já estão censurando o meio de comunicação, estão censurando pessoas. Teve o problema das transmissões, das inserções de rádio durante a campanha, a questão do direito de resposta, e nada disso foi suficiente. Agora eles vão mais além. Você não pode ser candidato. Depois que tirar esses 4, vão tirar outros também. Qualquer um que comece a construir, qualquer liderança que comece a se construir, eles vão falar, você não pode ser candidato por qualquer razão. Por qualquer razão, porque está defendendo com a bandeira verde e amarelo, isso é fascismo, não pode. Pá! Vai ser assim. Isso é só o prenúncio do que vai acontecer. Sabe, a casa está pegando fogo, nós vamos deixar o fogo se alastrar, pegar na casa inteira. O que vai ser feito? Alguma coisa tem que ser feita. O que? Eu não sei, não sou bombeiro. Estou aqui para... Quer que eu ajude a carregar balde d'água? Eu ajudo, mas não sou bombeiro, não tenho o que fazer. Né? Bom, e aí, né, ontem saiu a notícia de que a Zambelli foi aos Estados Unidos, né, gerou muita polêmica. Alguns disseram que ela realmente foi para... saiu, né, foi fugida, pediu algum tipo de asilo político, porque saberia, né, ou teve informações de que um pedido de prisão já estaria já expedido para ela, enfim. Mas me parece que, ao final do dia, ela fez uma declaração na Jovem Pan, dizendo qual foi o real motivo em que ela foi para lá. Bom, Carla Zambelli revela o motivo que a levou aos Estados Unidos. Abre aspas. Tenho que mostrar ao mundo o que está acontecendo no Brasil, disse a deputada. A deputada Carla Zambelli divulgou nesta quinta-feira que foi aos Estados Unidos se encontrar com autoridades norte-americanas para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil. Em nota, a congressista disse estar no meio de um movimento de contenção, repressão e ataque à liberdade. Zambelli se refere à suspensão das suas redes sociais. Em carta enviada à imprensa, a deputada disse que a medida se deu por uma decisão do TSE, mas não há nada publicado no site da Corte Eleitoral. As decisões sobre a derrubada das contas da congressista nas redes sociais sob sigilo. Canuto, só para dar continuidade aqui no que a gente está falando, nessa sequência, né, de perseguições e pessoas que estão tentando caçar mandatos dos deputados, e inclusive pedindo a inelegibilidade, não só do presidente Bolsonaro, mas também desses deputados. Como é que você enxerga essa ida da Zambelli para os Estados Unidos, né, que, ao meu ver aqui, ela diz que vai tentar lá, né, pedir, mostrar para o mundo o que está acontecendo. Na verdade, ficou um clima meio estranho, né, porque me parece que ela ficou sabendo que tinha um pedido de prisão e né, juntou com isso tudo. Eu não sei, né, tem algo meio nebuloso no ar. Quem é da política sabe, né, que como é que está acontecendo as coisas no Brasil, e eu não sei, eu fiz uma leitura diferente, né? Eu acho até que os próprios advogados dela poderiam ter feito isso por aqui, né? Professor, acho que sua conexão está um pouquinho ruim, vou pedir para o senhor dar uma olhadinha para mim. Mas me pareceu, né, que ela acabou indo, assim, né, numa expectativa, não quero dizer de pedir asilo político, mas ficou estranho, né? Ficou estranho, porque a gente sabe que, para fazer esse tipo de requisição, ela poderia utilizar um deputado, um advogado para fazer isso, né? Como é que você está enxergando essa posição da Zambelli indo para os Estados Unidos, Canuto? Bom, ela deu uma declaração, primeiro dizendo assim, a esquerda começa, ela foi sem avisar ninguém. Ela falou, olha, cortaram todas as minhas redes sociais, até o WhatsApp e Telegram, tudo, Twitter, Facebook, Instagram, cortaram tudo, vou avisar como. Né? Primeira coisa. Segunda, ela falou o seguinte, que não tem a ver com o pedido de prisão, isso é boataria que correu na internet, e a boataria, a gente infelizmente corre dos dois lados, corre na esquerda, corre essas boatarias na direita também, quem planta eu não sei, mas
correu botaria aí, que a primeira que ela tinha sido presa, depois que ela saiu do Brasil para fugir de prisão, e agora ela vem, esclarece e diz que não é nada disso. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não precisa disso, não precisa. Se é infiltrado fazendo, também não dá para saber. Mas ela disse que não tem a ver com ordem de prisão, nada, falou simplesmente não pode acessar a rede social. E nem nos Estados Unidos. Parece que a decisão judicial abrange que ela pode criar outros perfis, né, em rede social. Quer dizer, é a disputa na base da censura. Os caras têm como argumentar contra. É uma coisa latente. É a vontade popular se levantando, dizendo, olha, estamos insatisfeitos com o estado de coisas. E você não pode apoiar a manifestação contra o estado de coisas. Ah, a manifestação está pedindo isso ou aquilo. Olha, a manifestação está pedindo qualquer coisa. Faça-se qualquer coisa para resolver essa situação. Eu acredito, eu acho que uma solução negociada, se é que é possível negociar, é melhor para todo mundo. E é o que vem sendo feito, é o que foi feito em vários momentos da história do Brasil. As soluções foram negociadas, né? E em alguns momentos não houve possibilidade de negociação e houve algum distúrbio, foi para, vamos dizer assim, o descontentamento, a divergência acabou se materializando nas ruas de forma armada, aconteceu isso já na história do Brasil, mas quando tem uma solução negociada para o caso, é muito melhor para todo mundo. E está uma indignação geral no Brasil com duas coisas, o processo eleitoral da forma como foi feito, e segundo, que na verdade é um agravante, é o fato do processo ter beneficiado um sujeito que foi tirado da cadeia para ser beneficiado por esse processo. Tivesse sido um outro, falando a verdade, que tivesse sido qualquer outro, a reação aconteceria, mas seria menos intensa. O fato dele ser um criminoso, tá lá, claro para todo mundo, batom na cueca. Ah, por questão processual, ele está numa condição de inocência. Isso não tira, não faz dele inocente. A população entende. O juridiquês, não adianta vir com esse juridiquês em cima da realidade. O Brasil inteiro viu a realidade. E o fato deles já ter sido apresentadas as provas de que ele estava envolvido em crimes, ter sido condenado em 3 instâncias por crimes, isso agrava o problema da falta de reconhecimento da legitimidade do processo eleitoral. E quem tá fazendo isso? É o presidente Bolsonaro? São as outras lideranças? Não, é o povo na rua, gente. Vai lá na rua, você vê o povo está gritando, não reconhecemos o processo eleitoral da forma que o povo sabe se expressar. Fala, às vezes, um palavrão, uma coisa mais atabalhoada, pede uma coisa que não está prevista na legislação, pede, porque o povo não tem esse conhecimento. A expressão popular é estamos insatisfeitos com o estado de coisas. O que muitas vezes a gente faz é traduzir isso, o sentimento popular. Está insatisfeito com o estado de coisas. A Constituição tem alguns mecanismos que permitem uma busca de solução, caso não seja possível a busca negociada, que é melhor para todo mundo. Tanto possui esses mecanismos que o Genuíno já falou em tirar um deles. Um desses artifícios da Constituição ele quer tirar. Tem outros também. Ele quer tirar um, que é o do artigo 142, como já foi dito. Querem revogar o artigo. Se quer revogar o problema de emenda constitucional, significa que ele não é inconstitucional, ele é aplicável e é um dos instrumentos que podem vir a ser usados caso todas as tentativas de negociação falhem. Bom, e é bom lembrar, né, que eles são tão canalhas que já não falam mais no orçamento secreto, que foi o motivo, inclusive, né, foi objeto, foi material para a campanha dele durante toda a eleição, né, onde eles mentiam descaradamente e agora já chamam isso de orçamento do relator, né? Porque, obviamente, todo mundo sabe, né? Já está ali o Pacheco negociando, né? Já está ali outras frentes, Kassab, enfim, já tem muita gente querendo fazer parte desse suposto poder que eles acreditam ter. Mas, né, teve essa notícia aqui, que também eu ainda não vi nenhum tipo de repercussão aqui na mídia brasileira, porque eles não têm coragem de mostrar a realidade, que o jornalista americano acusou o Biden e o diretor da CIA de interferirem na eleição no Brasil. O jornalista da Fox News, Tucker Carlson, fez um comentário no programa em que acusa o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o diretor da CIA, do Serviço de Inteligência americano, de interferirem na eleição presidencial do Brasil. Abre aspas para ele. A administração de Biden vem interferindo nas eleições que ocorrem no Brasil. Biden já até mesmo anunciou que Bolsonaro perdeu e o ameaçou caso ele conteste o resultado da votação que ocorreu no país dele. E ainda disse que a derrota de Bolsonaro foi limpa, anunciando que essa movimentação política reforça a crença nas instituições, afirmou Tucker Carlson. O jornalista, no entanto,
que falou isso, né, num programa que é um programa de maior audiência dos Estados Unidos. Isso é gravíssimo também, né, Canuto? Porque não pode ser desprezado a fala de um jornalista conhecido como Tucker Carlson, de um programa de maior audiência do mundo, numa emissora como a Fox News. E, óbvio, a mídia brasileira está calada, está quieta, não vai falar nada sobre isso, né? Esse episódio, acho que serviu como um balizamento para a gente ver o grau de articulação realmente da mídia brasileira com as mídias estrangeiras. A gente sabe que muitas vezes as notícias são omitidas aqui, acabam sendo omitidas lá fora. Muitas vezes a mídia estrangeira, os jornalistas se conversam muito mais do que as tias do Zap de um país com outro. Os jornalistas se conversam. E muitas vezes o que sai na mídia aqui ou nas agências de notícias são a base para as notícias que vão ser produzidas no exterior. Dessa vez não está acontecendo tão afinadinho como foi nas outras vezes. Não está tão afinado, não. Algumas notícias produzidas de celular, algumas imagens produzidas ali pelo celular de pessoas comuns estão indo parar na mídia do exterior. E não é o Tucker Carlson, não. Tem outros também, nos Estados Unidos e na Europa. Por isso é importante, sim, prover a mídia estrangeira de informações. Aqui é imagem. Gente, é imagem. Sabe aquela coisa contra fatos, não é argumento? Daqui é imagem. Ela não é adulterada. Não é nada, é uma imagem verdadeira, está aqui os cartazes, está aqui as falas, está aqui o descontentamento. Existe um descontentamento. Né? A imprensa brasileira ou não fala, ou trata de forma totalmente distorcida. Né? A manchete de um dos jornais aqui de São Paulo, de grande circulação, dizia assim: bolsonaristas estão na rua em atos antidemocráticos. Primeiro que não são bolsonaristas, são pessoas. Eu não sei se todo mundo ali votou no Bolsonaro, não, viu? No primeiro turno, tinha gente lá que não tinha votado. Né? E tem gente que votou no Bolsonaro que não está lá. Até porque não concorda. Não acho que não tem que contestar a manifestação. Tem gente assim também. Então você não pode dizer que o bolsonarismo está lá. Tá? São cidadãos comuns. E ato antidemocrático? Peraí, se a população sai para a rua, isso não é democracia. Democracia é só quando eles saem. É só assim, eles querem controlar a pauta da democracia. Só pode ser democracia se for de vermelho ou de branco ou com a pauta deles. Tanto que eles estão falando agora. Resgatamos a democracia no Brasil. Quer dizer que durante esses 4 anos não teve democracia? O presidente foi eleito, o presidente jogou dentro das 4 linhas da Constituição, ele poderia ter feito coisa que ele não fez em 4 anos, dentro da Constituição, mas ele não fez, mesmo assim. Né? Não é que ele jogou dentro das 4 linhas, ele ainda deu 2 metros de distância para nem chegar perto da linha da Constituição. Ele poderia ter chegado mais perto um pouquinho, sem romper as 4 linhas. Houve democracia no Brasil, da parte do presidente. Não houve da parte do lado foi declarado vencedor e do lado que está dizendo que resgatou a democracia. É o lado da censura. O lado que quis censurar e agora quer tornar inelegíveis lideranças do lado adversário. Esse lado está dizendo que resgataram a democracia no Brasil. Meu caro, eu já disse para ele várias vezes, a democracia é o povo na rua. Você tem povo de vermelho? Não. Não. Você tem uma meia dúzia de gato pingado e mais os que estão ganhando mortadela para estar lá balançando bandeira. Povo espontâneo que grita, que pode gritar eu vim de graça na rua, é o povo de verde e amarelo. É o povo que está na rua, isso é a democracia. Concorde ou não com o que o povo de verde e amarelo está dizendo. É a democracia. A democracia no Brasil veste verde e amarelo. A democracia no Brasil está sob ameaça. Está sob ameaça. Censura é uma ameaça à democracia, porque a censura cerceia a liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão não há um debate público idôneo. E sem debate público idôneo não há democracia. As instâncias que deveriam cuidar da democracia, do Poder Judiciário, são as que mais praticam a censura. A democracia já está sob ameaça. O Brasil não vive há muito tempo uma plena democracia. Não vive. Não vive. O que o povo está gritando na rua é isso. Queremos democracia. Não queremos comunismo. O comunismo é o oposto de democracia. E não precisa nem chegar tão longe, não. O comunismo é censura. Nem só os regimes comunistas são censores, mas não só os regimes comunistas. Há outros também. Não queremos censura. A minha indignação pessoal principal, gente, é com a censura. É a censura. Não poder falar as coisas. Perfis derrubados, canais derrubados, perfis, conteúdo que tem alcance reduzido, jornalistas sendo demitidos por pressão. Foi pressão, sim. Não teve uma canetada falando demita o jornalista, mas com todas essas decisões que foram tomadas, muitos donos de veículo de comunicação falaram: tem que demitir o jornalista embora, senão vai cair o meu canal inteiro. Eu perco minha rádio, meu site, não sei o que inteiro, se não tirar tal jornalista do ar. Engraçado que são só jornalistas que defendem uma corrente ideológica. A outra não. A outra não tem problema nenhum. Falam o que querem, xingam, humilham, mentem, inventam, falam contra as mentiras que querem e não acontece nada.
Um lado é proibido de usar imagens, não é adulterado, é imagens na campanha. Foi criado, inventaram, olha a última invencionice desses caras, a desordem informacional. O que é isso? Isso não está na lei em lugar nenhum. Não está nem em jurisprudência, nem em doutrina, nem em lugar nenhuma outra fonte do direito. Aí, quer dizer, a notícia é verdadeira. Mas, se divulgar essa notícia, as pessoas vão saber a verdade, vão concluir uma coisa que não interessa para o meu projeto de poder, para a minha narrativa. Então, isso é uma desordem informacional. Olha, o Brasil tem uma desordem constitucional há muito tempo, causada por esses caras da censura. Esses caras que agora querem controlar as Forças Armadas, controlar o Banco Central, controlar o Ministério Público Federal. O Genuíno falou só do MPF. Eles não ter falado dos outros ministérios públicos, talvez porque eles já tenham mais controle, não sei, né? Ou será o próximo passo. O Judiciário já controla a cúpula do Judiciário. Já estão controlando. Agora é Ministério Público, é Banco Central, Forças Armadas, né? Controlam a sua saúde, né? Eles vão te obrigar a fazer só os tratamentos de saúde que eles queiram que você faça e proibir de fazer o que eles não querem que você faça, e dane-se se você morreu ou não. Controlar a sua saúde. Daqui a pouco eles vão querer controlar tudo que acontece dentro da sua casa. Eles vão entrar na sua casa para dizer tudo que vai fazer lá dentro. Que programa você pode assistir, o que você pode rir, achar engraçado, o que não pode, o que você pode comer, o que não pode, que roupa você pode vestir, qual roupa você não pode vestir, qual brinquedo seu filho tem que brincar. É isso que eles vão fazer. É isso que eles vão fazer. E agora, engraçado esse pessoal que apoia ou por ignorância ou porque eles acham que vão estar do lado mandando na vida dos outros o que os outros vão fazer. Como diz um ex-agente da KGB que fugiu da União Soviética, o Yuri Bezmenov, procure aí, aqui mesmo no YouTube ou em outras plataformas, Yuri Bezmenov com Z, e Yuri, eu não lembro se era com I ou com Y, mas tenta os dois. Yuri Bezmenov. Ele fala, tem lá ele deu essa palestra em 1982, 81, salvo engano, por ali. E falando, esse pessoal, ainda mais esses intelectuaizinhos, eles acham que eles vão estar no poder. Até a hora que sentir a bota do sistema dando um pé na bunda deles, ou esmagando o pescoço. Você achou que você ia mandar? Não, meu cara. A sede de poder desse povo é ilimitada. É ilimitada. O Genuíno falou só 4 pontos, não vou falar dos outros. Os outros, é mais ou menos isso que eu falei. Posso até ter esquecido algum, deve ter mais. Mas é isso que eles vão querer fazer. E já estão falando, né, aqui, que ele vai poder indicar ao menos 13 ministros a tribunais superiores em seu governo. Ele poderá indicar ministros superiores nos próximos 4 anos de governo. Pela regra atual, um magistrado se aposenta de maneira compulsória aos 75 anos. Hoje, 95 ministros compõem o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Contas da União, TCU. Então, no total, hoje nós temos 95. Na Suprema Corte, com os ministros Lewandowski e Rosa Weber, se aposentam em 2023, completando 75 anos, em outubro e maio, respectivamente. No STJ, que conta com 33 cadeiras, a ministra Laurita Vaz se aposentará em 21 de outubro de 23, depois dela, a aposentadoria da ministra Sucete Magalhães está prevista para 18 de janeiro. Os ministros Antônio Saldanha Palheiro e Og Fernandes devem se aposentar em abril e novembro, respectivamente. O STJ já tem 2 indicados pelo presidente Bolsonaro, aguardando a sabatina pelo Senado Federal, e uma vaga aberta, aguardando o envio da lista da Ordem dos Advogados, a OAB, a essa vaga. No STM, que é composto por 15 ministros, o ministro Lúcio Mário de Barros Góes se aposentará em 2024. Já os ministros José Coelho Ferreira, Odilson Sampaio, Benzi e Marco Antônio de Farias poderão deixar a corte. Enfim, aqui fica muito claro que eles terão uma estrutura de poder muito grande, caso consigam concretizar essas indicações de, no mínimo, 13 ministros de tribunais superiores. É isso, né, André, que o Canuto acabou de falar, um alerta claríssimo, de maneira enfática, bem clara, para que todos possam entender o que é que a gente está vivendo. E me indigna, né, saber que nós temos, né, do nosso lado aqui, esperamos ver uma reação porque como o povo tem feito,
porque o que eles estão propondo é algo absurdo. Se indicarem ainda mais essa quantidade, vai de fato aparelhar completamente o Estado. É aquilo que a gente já vem falando, né? Os nossos comentários são na defesa, no sentido de defender o Brasil, a pátria, o Brasil, nossos filhos, nossos companheiros do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, nossa imagem no exterior, defender o Brasil. E decisões tomadas erradas, que são tomadas de maneira equivocada, para você desfazer o erro, demora-se décadas. Você vê na história, aqui no convento, ficar citando momentos em que uma sociedade, um tecido social, toma a decisão errada para ela voltar para o rumo correto, são décadas, séculos, com mortes, com sangue, sangrando. Se tudo... A única coisa que eu posso dar um pouquinho de esperança para a nossa audiência, que é qualificada, é o seguinte: não conseguirão fazer muito pouco do que estão falando, felizmente. Tá? Já estou vendo notícias aqui, não é isso? Que independentemente dos próximos passos, à direita, o conservadorismo, deputados bolsonaristas ou não, mas que preservam a família, a religiosidade, não é isso? A liberdade de se defender e se manifestar, já estão fazendo um bloco forte de oposição. Isso aqui não é bandeira de paz nem nada, não. Ou então entregar as armas achando que já perdemos as eleições. Não é isso, não. Os próximos passos vão dizer, cada passo por vez. Mas o que interessa é, felizmente, essa esquerda que, para mim, a ideia, não as pessoas, é uma ideia maldita, é uma ideia que atravanca o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, na minha opinião, em respeito a todo mundo que pensa diferente. Não é isso? O Brasil vai sangrar e o Brasil vai demorar décadas para voltar ao que está semana passada. Fica esse recado e já também me despeço do meu bom amigo Alain, meu amigo Canuto, para a nossa audiência que é qualificada. Preciso aqui agora me retirar. Forte abraço para todo mundo e para a nossa audiência. Obrigado, professor. Canuto, mais uma indicação desse tamanho dentro do aparelho do Estado, fica difícil, né, de depois falar em democracia, né? Imagine esses caras, quem seriam as próximas duas indicações ao STF, porque aí seriam as duas indicações dele. E já está rolando por aí, né, os jornais já estão falando que uma dessas indicações seria o comunista Flávio Dino, né? Flávio Dino seria o comunista indicado para a primeira vaga do STF. Como é que você enxerga, Canuto, mais esses 13, né? No mínimo, sendo indicado por esses caras? Gente, a coisa no Brasil esculhambou. Não vai ser nem disfarçado, tipo assim, colocar técnico que por acaso é comunista. Não, é um comunista. Se for técnico, melhor. Se for capaz, se não for, não importa. É um comunista. É assim que eles fazem. Me desculpe, a gestão Bolsonaro fica com essa de que estamos todos pelo Brasil, o cara é um técnico, ainda que ele seja um esquerdista. Deu problema, né? E é o que vem daí, gente. Tá vindo isso, se o Lula tomar posse, vai indicar, o Senado vai aprovar. Não tem na história do Brasil nenhum caso do Senado rejeitar uma indicação, até porque eles não são amadores, né? Eles primeiro fazem o teste, o balão de ensaio com o nome do indicado, se sentir que não dá para passar, eles não indicam, trocam e colocam outro. Vou nem dizer que é um modus operandi da velha política, isso é uma prática de quem tem experiência com a coisa. Né? Para que você vai queimar o nome de uma pessoa, vai expor a situação constrangedora de não ser aprovado? Primeiro você testa, não deu esse aqui, vai outro, até onde que vai. E vão ser mais ministros fazendo coisas que os atuais fazem. Né? Os atuais antigos fazem. Isso tá aí, gente. A M tá feita. Bom, meus amigos, importante dizer para vocês que nós estamos relatando os fatos aqui, porque diferente dessa velha mídia suja, né, que vive a todo momento distorcendo os fatos, nós temos compromisso com os fatos, com a verdade. Aqui, nesse jornal, a gente não pede nenhum tipo de recurso financeiro, não pede nenhum tipo de ajuda, não pede superchat. Aqui, nosso único objetivo é levar a verdade aos brasileiros. E a verdade é que os brasileiros estão nas ruas, estão lutando,
estão fazendo a sua parte. E nós esperamos, né, que outros também façam a sua parte. Afinal de contas, não é justo que o povo, né, lute sozinho por tudo que nós estamos vivenciando. Mas como bons brasileiros que não desistimos nunca, jamais desistiremos do nosso país. Jamais. Jamais. O meu compromisso aqui, eu reforço, jamais desistirei do meu país. Sob qualquer hipótese, continuarei lutando até a última gota de sangue que estiver no meu corpo. Continuarei firme, seja na comunicação, seja nas ruas, seja no parlamento, em qualquer lugar. Nós continuaremos lutando, reforçando esse compromisso com cada um de vocês. Nós estaremos juntos, sempre assim Deus permitindo. Eu quero pedir a vocês que se mantenham firmes. Não é momento para desanimar, não é momento para reclamar, é momento do povo realmente fazer aquilo que ele sempre fez, arregaçar as mangas e não permitir que o país caia nas mãos, né, de vigaristas e de pessoas que não nos envergonham e não tem nada a ver com os valores que a maioria do povo brasileiro defende. Quero lembrá-los mais uma vez aqui do WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, está aqui na tela, DDD 21 99851 2357. Queria que você não deixasse de registrar esse número, salvar esse número na agenda do seu telefone. Alain, eu já coloquei esse número aqui no meu celular, mas ainda não recebi nenhum retorno de vocês dizendo que já está salvo. Por favor, manda de novo para a gente aí um oi, um joinha, uma bandeirinha do Brasil, só se você ainda não recebeu o nosso retorno. Se você já recebeu, pode esperar que daqui a pouco vocês vão estar sendo adicionados. Se não receberam, por favor, manda de novo aí um oi, uma bandeirinha do Brasil, um joinha, qualquer coisa para a gente salvar o contato de vocês. É muito importante nós estarmos juntos, unidos, para sempre deixar o nosso país de pé, defendendo as nossas bandeiras, Deus, pátria, família e liberdade. Quero agradecer muito ao meu amigo Canuto, que todos os dias está aqui comigo, agradecer ao professor André, que já foi, né? Hoje o Gustavo não pôde participar, o Satier, né? Mas na segunda-feira todo mundo vai estar aqui, e principalmente a vocês que nos assistiram até agora, que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe seus familiares, abençoe sua casa, que dê tudo certo para você, para sua família. Estamos aí, continuaremos firmes pela liberdade do nosso país. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, na edição especial do sábado, 10h30 da manhã, no Jornal Todo Poder Emana do Povo.